propor, cara. Entende? Uma decisão de um campeonato carioca vale muito também para você começar uma temporada muito boa. Para a temporada, dá bastante dá uma confiança. Dá uma acalmada também na torcida, que cobra muito os técnicos, os jogadores, tudo, cara. Se você consegue levantar uma taça, já era, pô. Beleza, a gente veio campeonato, ganhamos do Carioca e tal, só que agora vamos virar a chave, é isso. E você tranquiliza o torcedor, entende? Você tranquiliza o torcedor. Mas, claro, foi um vexame danado contra o Olímpia. Não é sempre, como você disse, que vai ter esses próprios erros de alguns adversários, pode até acontecer. Eu queria até pontuar, mas Alex, mascara muito se o Fluminense ganhar dessa maneira do que ganhou contra o Flamengo. Eu queria até pontuar em cima disso que você falou de novo, que mascara muito. Eu quero explicar para vocês. A gente está comentando aqui, não é de forma clubista, tá bom? A gente está analisando como realmente que a gente viu o jogo como jornalista, como analista de um jogo. O Fluminense, explicando aqui pro torcedor, o Fluminense ele não pode se portar toda a partida, tanto do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem uma Sul-Americana aí agora, também. Então o que acontece? O Fluminense não pode se portar toda a partida achando que vai ter um jogador do outro lado que vai entregar todo o jogo, primeiramente que o Fluminense não propõe. Calma, a câmera da... Nada. Caiu minha câmera. Vamos de novo. O Fluminense, ele tem o Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem as mesmas competições do São Paulo, Alex. Tem o Campeonato Brasileiro, tem uma Copa do Brasil. Exatamente. E tem uma Sul-Americana. A gente tá falando aqui, então, de dois futebol bem diferentes. De dois jeitos de jogar futebol bem diferentes. Muito São diferente. Paulo que tá em crescente, tá tentando propor o jogo. E um Fluminense que espera o adversário, mas quando tem a bola não tem efetividade nenhuma. Não tem progressão nenhuma pro ataque. Muito pelo contrário. Ontem foi um futebol muito pobre no primeiro tempo. O Fluminense, quando recuperava a bola, perdia de forma imediata a bola pro Flamengo. Embora o Flamengo não conseguia oferecer perigo nenhum pro gol do Fluminense. Então, assim, não tem como aceitar um time que tem 3 competições muito importantes esse ano. Já foi jogado fora um trabalho lá no início da temporada contra o Olímpia. O Fluminense achar que todo jogo vai ter alguém falhando do outro lado, entendeu? É isso que eu quero pontuar para vocês. Não tem como achar que toda partida vai ter um jogador do outro lado para entregar a famosa paçoca. Não vai ter. Não vai ser sempre que o Fluminense vai ter um Léo Pereira. Não vai ser sempre que o Fluminense vai ter o Andreas Pereira, né? Todo mundo para fazer o que o Andreas Pereira faz. Então o Abel Braga ele tem que dar uma resposta. Eu continuo dizendo que o jeito do Abel Braga jogar, dos times do Abel Braga jogar, é um pouco pobre o futebol, tá bom? O Abel Braga ele tem essa história no futebol. Ele é campeão mundial com o Internacional. Ele tem título de Libertadores. Ele tem a sua história. Ele tem todos os seus méritos. Mas o trabalho que ele vem fazendo no Fluminense não foi cobrado por você, torcedor, à toa. Eu tenho certeza disso. Teve torcedor no aeroporto hostilizando bastante o Abel, falando pra ele: pô, você foi retranqueiro, você fechou um time quando você podia ter colocado pelo menos um time pra poder buscar um contra-ataque. Tá bom que o Fluminense foi eliminado pelo Olímpia com muitos gols perdidos, isso também tem que ser colocado no papel. Não vai ser todo jogo que você vai perder gol e vai ter chance de vencer. Então, como Alex disse, torcedor tricolor, cobre do seu time. O Fluminense ganhando esse campeonato carioca, esquecendo a parte que a gente está falando que isso pode acabar mascarando um pouco dos erros que está tendo no trabalho do Abel Braga. Você acha que o Fluminense ganhando esse campeonato carioca em cima do Flamengo, confirmando esse título agora no sábado, como é que você acha que vai a moral do Fluminense pro restante da temporada? Cara, pro restante da temporada, se ganhar o campeonato carioca, vai dar uma tranquilizada na torcida, assim como eu disse. Mas não se iluda, cara. Não se iluda, porque a maior investimento que o Fluminense colocou de trazer jogadores e medalhões de grande grife pro Fluminense foi por causa da Libertadores. Exatamente. Não por causa da Sul-Americana. É a primeira coisa que o torcedor tricolor tem que ver isso, entende? Porque o investimento foi pra Libertadores. Quer na Libertadores? Fazer o quê? Vai ter que correr atrás do prejuízo que é a Sul-Americana. Entende? Porque a Sul-Americana já garante você numa Libertadores o ano que vem, é isso, tanto né? Sul-Americana como Copa do Brasil garantem a vaga direta na Libertadores. Sim, não só esse pensamento de ter jogado uma Libertadores, uma vaga de Libertadores fora, mas você ganha uma vaga de uma Sul-Americana. Então, se você ganhar a Sul-Americana, você não ganha só um título, você já ganha a vaga direta. Então, você não precisa se preocupar
tanto assim com o Campeonato Paulista, com o Campeonato Brasileiro para conseguir um G4, um G6, entende? Porque o Fluminense já vai estar qualificado. Então o torcedor trica as fichas nesse jogo, dessa competição que é a Sul-Americana. Assim como, não dizendo que o elenco do Fluminense não é superior para chegar no G4 ou um G6. Tem bons jogadores, tem bons jogadores. É capaz, entendeu? Mas a gente não sabe o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Então é bom você ficar bem permanente, colocar como primeiro lugar uma Sul-Americana, para você ficar bem tranquilo nesse Campeonato Brasileiro, porque os times vão ser bem competitivos nessa temporada. Nivelado, né? A gente tem o Fortaleza que se classificou para uma Libertadores, a gente tem o América Mineiro que se classificou para uma Libertadores, o Alex. Então o Fluminense tem que realmente abrir bem o olho. E são times... Isso. São times que se prepararam, foram se reestruturando. A gente teve um Bragantino que foi para uma final de Sul-Americana no ano passado. Então, é um time que se estruturou. E o futebol do Bragantino, na minha opinião, é melhor que o do Fluminense, é um time que se estruturou para estar vivendo esse apresentando nas últimas. O Fluminense ele preferiu apostar em medalhões. Sim, o Atlético Paranaense. Apostar em medalhões como o Fábio, que saiu do Cruzeiro, o Felipe Melo, que teve o fim de contrato com o Palmeiras e foi pro Fluminense. É um jogador muito importante. Muito importante. A gente critica às vezes o Felipe Melo em algumas partidas, mas ele é um jogador com bastante experiência. É um bom jogador. O Fluminense trouxe o Cano do Vasco, que é um artilheiro nato, trouxe o William Bigode, que tem um passado no futebol brasileiro muito grande, jogou muito bem pelo Cruzeiro, então o Fluminense apostou bastante em alguns jogadores. Acho que foi também que apareceu ali atrás. É a minha mãe aqui com a minha sobrinha. Desculpa, a casa tá bem movimentada hoje. Não tem problema. Desculpa aí, que foi engraçado. Tranquilo, pô. Não, que isso, pô. A do cachorro vai estar nos cortes também, viu? Não vem não, pô. Vai mesmo. Enfim, foi um time que investiu bastante em medalhões. A gente tá colocando aqui do outro lado um Bragantino que investiu em jogadores novos. Trouxe o próprio Natan do Flamengo. Então, o que acontece? Como é que você vê? A gente falou agora há pouco de um Palmeiras para o Campeonato Brasileiro. A gente falou agora há pouco também de um São Paulo para o Campeonato Brasileiro. Você colocou, então, que a prioridade do Fluminense esse ano tem que ser uma Sul-Americana e não um Campeonato Brasileiro, porque é assim, Alex. A gente falou do futebol que o Fluminense vem apresentando. Eu acho muito pobre para jogar o Campeonato Brasileiro desse jeito e deixar de lado e visar mais a Sul-Americana. Eu acho que se visar mais as outras competições como Copa do Brasil, não que tem que deixar de lado, não tem que deixar de lado uma Copa do Brasil, não tem que deixar de lado uma Sul-Americana. Mas digo de novo, o Fluminense tem uma vantagem nessa final do Campeonato Carioca, conseguiu esse 2-0, só que acho que tem que abrir bastante o olho nesse Campeonato Brasileiro, porque tá bem nivelado. A gente tem os três ali brigando lá em cima, mas do terceiro para baixo pode vir a ter outro time postulante ao título, sem ser o Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Mas o Fluminense tem que tomar bastante cuidado porque tá bastante nivelado esse Campeonato Brasileiro, Alex. Acho que se não abrir o olho, se não for cauteloso e prestar só atenção nas outras competições, pode acabar se complicando.